Voltamos aí, pessoal, para mais um bloco, nosso terceiro bloco, mais um round aí, para a gente detonar a FGV em Direito Civil. Agora, nós vamos entrar, saindo de LINDB, fechamos já LINDB, vamos tratar da parte geral do Código Civil. Gente, muita atenção. A parte geral é muito importante, por isso nós vamos dedicar um tempo maior a ela. Por quê? Porque ela enuncia princípios fundamentais, diretrizes fundamentais para você aprender todas as demais partes, obrigações, contratos, responsabilidade civil, família, reais, sucessões. Se você não tiver o suporte principiológico e diretor da primeira parte, que é a parte geral, fica muito complicado analisar as demais. Primeira coisa que eu quero te iluminar aqui. Nós vamos tratar agora sobre os temas personalidade e capacidade. Quando estamos falando de personalidade e capacidade, estamos falando da pessoa física, da pessoa natural nesse primeiro momento. E, de uma forma de suporte principiológico, você precisa, daqui para frente, se ligar. Eu sempre vou te dar a dica de como deve ser feita a leitura do direito civil. Atualmente, nós temos uma forte corrente chamada Direito Civil Constitucional, que não é propriamente uma corrente, mas uma metodologia. Como assim? É um modo de ler o direito civil iluminado pelas normas da Carta Magna, da nossa Constituição Federal. Isso se deu por uma necessidade cada vez maior de que o Código Civil de 2002, que teve o seu projeto lá na década de 70, ou seja, um código que demorou muito para ser aprovado e já nasceu velho, com ideologias antigas, com um viés totalmente patrimonialista, voltado para a satisfação dos interesses do indivíduo e não da pessoa humana, e isso vai mudar completamente a forma de ver o direito civil, de ver a personalidade, a capacidade. Você precisa sempre ter o foco no quê? Na dignidade da pessoa humana. O princípio norteador aqui de todo o direito civil vai ser a dignidade da pessoa humana. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes você pode se deparar com uma questão de prova que você não saiba exatamente o texto da lei. Nós temos 2035, 2040 artigos no Código Civil. Convenhamos, é muito complicado de você absorver tudo isso. Mas se você tiver o suporte principiológico, você muitas vezes consegue, por lógica, resolver a questão. Então, primeiro princípio que vai nortear o seu estudo, princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá aonde? Na Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, um dos princípios basilares, uma das cláusulas de integração do ordenamento jurídico, dignidade da pessoa humana. Note que quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu saio completamente daquele viés patrimonialista, voltado do Código Civil de 16, totalmente centrado no indivíduo capaz de adquirir bens e ter patrimônio, para um viés que, embora não constante no Código Civil de 2002, é a leitura que tem que ser feita de não mais o indivíduo detentor de bens, e sim da pessoa. Note, não fala-se mais em indivíduo, mas sim em pessoa, dotada de situações existenciais e situações patrimoniais. Antes tínhamos apenas situações subjetivas patrimoniais. O sujeito que pode comprar, adquirir propriedade, celebrar contratos. Agora não. Nós temos a valorização e nesse ponto o Código Civil teve um grande mérito dos direitos da personalidade, da tutela do indivíduo no seu direito existencial, de poder realizar-se como pessoa, de afirmar os seus direitos. E onde está isso? Na parte dos direitos da personalidade.
Então, é fundamental que você esteja inserido neste contexto para nós começarmos a analisar aqui. Se te cobrar a letra de lei, ótimo, você vai matar muito fácil. Mas se te cobrar um problema, a letra da lei não vai ser suficiente. Você tem que ter essa visão e eu toda hora vou te chamar aqui para esses princípios, ok? Então, essa parte principiológica que eu acabei de passar é fundamental. Vamos entrar propriamente agora em personalidade e capacidade. Meus amigos, prestem atenção. O estudo da personalidade e da capacidade é conjunto. Então, vem aqui comigo. Abra aí o seu Código Civil. Sabe qual artigo? Artigo 1º do Código Civil. Estamos no capítulo, olha o nome do capítulo em que nós estamos, da personalidade e da capacidade. Note, portanto, que são assuntos que, embora sejam metodologicamente separados para facilitar a compreensão do aluno, estão juntos no Código Civil. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Meu amigo, lembra que eu deixei um material para você? Tem aí o seu material de apoio. Olha o que eu coloquei lá para você. Quando ele fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, lá na página 6, vai lá na página 6 do seu material, lá em cima está assim, personalidade, conceito. Quando ele fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ele está falando aí da capacidade, da acepção clássica da personalidade. Personalidade como capacidade no sentido do sujeito estar apto a adquirir direitos e contrair obrigações. Olha aí na sua página 6, eu coloquei assim para você. Vou ler contigo. O artigo 1º traz a acepção clássica, capacidade de adquirir direitos e deveres. Então, quem tem personalidade é considerado como sujeito de direitos. Essa é a parte introdutória, parte inicial de personalidade e capacidade. Note que estou falando toda pessoa é capaz e estou tocando em personalidade. Viu como não é possível tratar personalidade e capacidade de forma isolada? Por isso que eu coloquei agora nesse mesmo momento para nós abordarmos. Então, o artigo 1º é o que abre aí o nosso tema. Venha cá comigo, preste muita atenção. Que beleza! Acepção clássica, quem é capaz? O sujeito de direitos. Agora entra aqui de novo aquilo que eu te falei, da parte principiológica. Nesse viés moderno, não consideramos sujeito de direitos, mas pessoas titulares de situações jurídicas subjetivas que podem ser tanto patrimoniais, como antigamente era visto só o sujeito de direito, como existenciais, ok? Lembra que eu te falei isso? Aqui, já a primeira colocação dessa base principiológica, que vai ser muito importante quando formos tratar especificamente dos direitos da personalidade. Já que estamos falando de personalidade, tudo a ver depois com a análise pormenorizada de cada um dos direitos da personalidade. Ok? Então, volte aqui comigo. Eu quero que você veja uma coisa importantíssima. Dentro ainda deste tópico, lá na página 6 do seu material, eu quero que você preste muita atenção. Olha aqui comigo. Eu coloquei aqui para você que essa questão da personalidade, de uma situação existencial, é apenas um atributo da pessoa natural. Vou pensar assim, pessoa natural? Sim, estou falando aí da pessoa física e não da pessoa jurídica. Existem grandes controvérsias quanto a esse tema, se direitos da personalidade, atributos inerentes à personalidade, são aplicados apenas às pessoas físicas ou se são aplicados também às pessoas jurídicas, às empresas, aqueles grupos que estão lá no artigo 44, que nós vamos ver depois com calma. Atenção ao que eu coloquei para você. Olha aqui na sua página 6 do material.
Muito bem destacado. Coloquei para você o enunciado 286 do Conselho da Justiça Federal. Deixa eu te explicar. Talvez você nunca tenha lido um enunciado do Conselho da Justiça Federal. O que são esses enunciados? São importantíssimos para o direito civil porque eles representam o entendimento da doutrina majoritária civilista sobre aquele determinado ponto. Eles se encontram e dão decisões fundamentais. E nesse artigo 286, olha o que foi decidido. Enunciado 286 do CJF, está aí no seu material. Pessoa jurídica não possui direito da personalidade porque tais direitos decorrem da dignidade humana. Então, preste muita atenção. Acabei de falar aqui para você que quando estivermos tratando dessa questão de personalidade, estamos falando das pessoas físicas, pessoas naturais. Por quê? Porque são situações existenciais que mexem com dignidade humana. Você consegue imaginar uma pessoa jurídica invocando dignidade da pessoa humana? É muito poético. Porém, tem uma ressalva. Abre aí, por favor, no artigo 52 do Código Civil. Olha o que ele diz para você. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Opa, calma aí. Como assim? Você acabou de me falar que direitos da personalidade, segundo o enunciado 286 do CJF, não são aplicados às pessoas jurídicas porque elas não têm dignidade da pessoa humana? Sim, é exatamente isso. Mas cuidado, ele fala que no que tange aos direitos da personalidade, no que for cabível, eles podem ser aplicados para a tutela da pessoa jurídica. Um exemplo disso. Você sabe que a pessoa jurídica, embora não tenha dignidade humana, pode ter a sua honra afetada, pode ter a sua imagem afetada, o seu nome afetado. Você imagina uma determinada empresa que atrela o seu nome a um profissional e esse profissional tem uma determinada conduta que prejudica a imagem daquela empresa. Esses atores que fazem comerciais e se comportam de repente de uma maneira inadequada, feriu a imagem. Terá a tutela dos direitos da personalidade porque naquele ponto é cabível. Mas é inconcebível você imaginar questões existenciais, porque estamos falando de um ente que não é humano, e sim uma pessoa jurídica. Então essa ressalva é uma das mais importantes nesse aspecto para você. É um ponto complexo aí que pode ser cobrado sem nenhuma dúvida na sua prova. Você viu? Sai do Código Civil e te dá um problema. Se você não souber o que está escrito aqui, você não vai resolver. Mas tem que ter esse plus aí, ok? Então, venha cá. Vamos voltar para a nossa análise puramente dogmática e necessária aqui no caso. Vem aqui comigo, artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil começa do nascimento da pessoa, começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, preste muita atenção. O que ele está tratando aqui? Falamos de personalidade como capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Quando que isso se inicia? O artigo 2º é claro, a partir do nascimento com vida. Só que até aí tudo bem. Nasceu, tem personalidade, apto para adquirir direitos e contrair obrigações, sem nenhum problema. Porém, o legislador se preocupou em tutelar aquele que já tem vida intrauterina. Ou seja, embora não tenha vida extrauterina, não tenha nascido, não seja lá o bebezinho que acabou de nascer, está tutelando o nascituro, aquele que já é considerado com vida, porém dentro do ventre materno. É isso que ele tutela aí. Personalidade civil começa do nascimento com vida, beleza. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção,
os direitos do nascituro. E quanto este, desde a concepção, existem grandes controvérsias, grandes debates, grandes dilemas existenciais, religiosos e políticos em relação a quando se considera o início da vida. Meus amigos, prova da OAB sem digressões nesse sentido. Não precisa ficar pensando muito não. Vem aqui no seu material, página 7 do seu material. Vamos lá, página 7. Coloquei para você o maior direito da personalidade garantido ao nascituro é o direito à vida. Com isso, nós temos que a teoria adotada pelo artigo 2º do Código Civil é a teoria natalista. Coloque aí em destaque qual é a teoria, já foi cobrado diversas vezes pela prova da OAB. Não estou dizendo poucas, diversas vezes. Quanto ao início da personalidade, nascimento com vida, grava isso, coloca aí, nascimento com vida, proteção dos direitos do nascituro, ou seja, daquele que ainda não nasceu, e coloque aí também essa parte final, de que, em virtude de uma proteção legislativa do momento antes do nascimento, considera-se como adotada no ordenamento jurídico a teoria natalista, ok? Coloque aí. Ele pode colocar, para te confundir, teoria concepcionista, porque existe essa teoria também. Você não vai marcar, você vai riscar, você vai eliminar essa assertiva. Você tem que ter método para fazer sua prova. Ler com atenção, ler com calma e estar sempre ali em posição superior. Eu sei, eu aprendi, eu li. Então, aqui nesse caso, eu vou marcar teoria natalista, ok? Sem maiores problemas aí para você. Então, vem cá comigo. Dentro de personalidade e capacidade, você já entendeu quando que se inicia a personalidade. Falamos agora no artigo 2º. E a capacidade? Como fica a questão da capacidade? Ele colocou lá, toda pessoa é capaz de direitos e obrigações. Para ser considerada pessoa, nasceu com vida. Então você imagina, o bebê lá de 1 minuto, 3 minutos de vida, já é considerado uma pessoa apta a adquirir direitos e contrair obrigações. E antes mesmo dele nascer, ele já era apto. Tanto é que o nosso ordenamento jurídico contempla a possibilidade de doação ao nascituro. Por exemplo, tem a avó da criança que já faz uma doação para aquele bebê que sequer nasceu. E essa doação é condicionada a quê? Justamente ao nascimento com vida. Então você vê que o legislador já contemplou a possibilidade desse neném, desse bebê, dessa vida intrauterina ser tutelada. Então, veja bem, nasceu, está lá, capacidade. O estudo da capacidade, ele é feito quando? Sempre em consonância com a personalidade. E a capacidade está disciplinada mais especificamente dos artigos 3º ao 5º do Código Civil. No artigo 3º, ele vai falar para você, são absolutamente incapazes para os atos da vida civil. E no artigo 4º, ele vai dizer, são relativamente incapazes para os atos da vida civil. Daí você já conclui que existem 2 tipos de incapacidade. Uma incapacidade absoluta e uma incapacidade relativa. Pela própria nomenclatura, você já consegue pegar que incapacidade absoluta é algo muito mais forte. E vem aqui comigo, artigo 3º do Código Civil. Já vou te avisar, tem que decorar esse rol. Você precisa ter em mente todas as hipóteses de absoluta incapacidade. Vem comigo aqui no artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Inciso 1º, os menores de 16 anos. Então, preste muita atenção aqui. Primeiro lugar, para você discernir a absoluta incapacidade da relativa incapacidade, é a idade.
é o primeiro marco, idade. Então, quem tem até 16 anos é considerado absolutamente incapaz. O que é isso para o direito? Absolutamente incapaz. Essa pessoa não pode exercer os atos da vida civil sem que seja, anote aí, representada pelos seus responsáveis. Então, quando falarmos em incapacidade absoluta, você vai lembrar necessidade de representação. Instituto da representação. Esse incapaz terá que ser representado para exercer os atos da vida civil. Quem é esse incapaz em primeiro lugar? Os menores de 16 anos. E por outro lado, o relativamente incapaz vai ser quem? Artigo 4º, inciso 1º. Lá ele diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Note que aqui existe mais que uma diferença em relação à idade, que lá era até menor de 18 anos, os menores de 18 anos. E aqui são os maiores de 16 e menores de 18. Então imagine, se você tem 17 anos, você, na órbita jurídica, é considerado relativamente incapaz. Mas note a diferença aqui. Quando ele fala no código dos absolutamente, ele fala, são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, ou seja, é realmente uma absoluta incapacidade. E quando ele fala dos relativamente incapazes, olha como o texto muda. Ele chega e fala, são incapazes relativamente a certos atos ou a forma de exercê-los, ou seja, é plenamente possível você imaginar uma pessoa de 17 anos realizando atos, mas ele não é absolutamente incapaz para todos, mas apenas para alguns atos. E quanto aos relativamente incapazes, você tem que associar que instituto? O Instituto da Assistência. Então coloque mentalmente aí na sua cabeça. Absolutamente incapazes, Instituto da Representação. Relativamente incapazes, Instituto da Assistência. Ele vai ter que ser assistido pelos seus responsáveis para exercer determinados atos da vida civil. Lembrando que absolutamente incapazes, menores de 16 anos, e os relativamente são os maiores de 16 anos e menores de 18. Por quê? Porque aos 18 anos completa-se a maioridade civil, certo? E nós vamos ver isso agora aonde? No artigo 5º do Código Civil. Lembrando, meus amigos, que o rol do artigo 3º e do artigo 4º tem que estar na sua cabeça. Pegue, sublinhe, escreva, repita, mas você precisa saber, certo? Vem cá comigo, vamos no artigo 5º. Olha o que diz o artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então veja que aqui nós temos uma sequência lógica. Você nasceu, pessoa capaz de adquirir direitos e obrigações. Até os 16 anos você tem a absoluta incapacidade. Dos 16 e menos de 18 você tem uma relativa incapacidade, precisa ser assistido. Antes você precisava ser representado e cessa a menoridade aos 18 anos completos, quando então esta pessoa pode exercer por si só os atos da vida civil, sem necessidade de representação ou de assistência pelos seus responsáveis. E o que é importante aqui? Até aí, que a maioridade se inicia aos 18 anos, é do senso comum, todos sabem. Olha o que é importante você saber aqui. Vem comigo, parágrafo único do artigo 5º. Ainda dentro do artigo 5º, parágrafo único. O que ele vem falar aqui? Ele vem tratar de situações em que, ainda que não haja completado
os 18 anos, o menor terá cessada a sua incapacidade. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa de 17 anos que não tem 18, ainda não é maior, mas vai cessar a sua incapacidade. O que é isso? É o Instituto, coloque aí, da Emancipação. Artigo 5º, parágrafo único, traz a emancipação. O que é isso? É justamente quando o menor tem cessada a sua incapacidade por algum dos motivos que o artigo 5º, parágrafo único, em seus incisos vai enunciar. Muita atenção. Eu não disse que, por esses motivos, ele se tornará maior, ele terá maioridade. Não foi isso que eu disse. Eu disse que a ele cessará a incapacidade. Ele pode ter 16 anos e não ser mais incapaz, mas ele continua sendo menor, ok? Não diga nunca, não marque nunca uma questão dizendo que a emancipação acaba com a menoridade. Não, ela acaba com a incapacidade. E exemplos de casos você tem aí nos incisos do parágrafo único do artigo 5º. Vou citar aqui para você. Por exemplo, inciso 2, artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, casamento. O casamento é uma das causas que faz com que cesse a incapacidade e não a menoridade para esses menores. Um outro exemplo, inciso 1, que é o mais emblemático, quando ele fala: cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial ou por sentença do juiz, se o menor tiver 16 anos completos. Mais um caso aí. Então, qual é a sua missão? Você tem que armazenar no seu HD mental os artigos 3º, 4º e 5º. São de suma importância para você matar aí umas questões na prova, ok? Então, nós fechamos esse bloco agora e nós nos vemos no próximo bloco de Direito Civil. Um forte abraço para você.